Olá, aqui é a Maria Cristina Lopes e seja muito bem-vindo à aula 2 do workshop Psicologia da Dança. Nessa aula a gente vai falar sobre coisas muito lindas e maravilhosas e o tema geral é saúde em dança. Eu espero que você tenha aproveitado muito a aula 1. Se você ainda não aproveitou por algum motivo, é só clicar aqui no link aqui embaixo e conferir a aula 1. Mas se você conseguiu conferir, me escreve aqui embaixo nos comentários me falando o que você achou, se te ajudou de alguma forma, se de repente você já conseguiu aplicar alguma coisa, o que pode ser bem interessante. E antes de falar sobre saúde em dança, que é um tema muito legal para todo mundo envolvido com a dança, e eu acho que todo mundo tem um pouquinho de curiosidade sobre como que a dança pode ajudar as pessoas. Enfim, antes de falar sobre tudo isso, eu quero te dar algumas informações a mais sobre o curso completo que vai vir depois desse workshop. Bom, antes de mais nada, eu quero te falar sobre como que a gente vai trabalhar essa questão da saúde em dança no curso, porque isso é muito importante para quem vai iniciar o curso ou para quem está querendo saber se o curso é para você ou não, enfim. Então a gente vai ter um módulo todo dedicado à saúde em dança. E muitas pessoas acreditam que a saúde em dança, na verdade, é uma modalidade diferente de dança, algo paralelo à dança, separado do que a gente vê nas escolas de dança. Mas não é isso que a gente vai estudar nem aqui nessa aula do workshop e nem no curso. A gente vai passar por alguns pontos dentro de terapias paralelas da dança, então terapias em dança, mas que não são essas modalidades tradicionais. A gente vai passar um pouco por elas, nos artigos científicos, o que eles falam sobre essas terapias, mas o nosso foco principal vão ser as modalidades e técnicas tradicionais da dança e como que elas vão se aplicar para várias populações, como que ela pode ajudar as pessoas. Então é nisso que a gente vai estar mais focado, que pode ser muito interessante se você quer ampliar o seu público numa escola de dança, enfim, ou se você quer ajudar pessoas através da dança. Então a gente vai ter um módulo todo dedicado a isso, tá? E vão ter outros módulos que a gente também vai falar sobre isso no curso completo. A gente vai falar sobre a inclusão, sobre como trazer outras populações, fazer projetos nesse sentido, mas nessa aula a gente também vai dar uma pincelada em cada coisa, em algumas coisas que eu acho muito interessantes para você saber, e principalmente para as pessoas que ainda não tiveram essa bagagem toda do curso, para que já possam implementar ou pelo menos ter um conhecimento muito prático em relação a isso e conseguir de repente fazer um projeto nesse sentido. Bacana, né? Lembrando que as inscrições para o curso completo, que vão ter 16 módulos e certificado ao final, vão começar dia 8 de agosto, na terça-feira que vem. E para os 8 primeiros inscritos, a gente vai dar um super presente, tá? O que vai ser especialmente bacana para quem já trabalha em escola de dança ou para bailarinos que querem trabalhar em escolas de dança como professores, ou psicólogos e estudantes de psicologia que querem começar a trabalhar como psicólogos nessas instituições. Então, na próxima semana eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, e se você quer participar do curso ou se você quer saber um pouco mais se o curso é para você ou não, fica sempre atento aos e-mails, e também é mais interessante você fazer no primeiro dia para conseguir garantir esse presente extra para você. E se você se interessa por fazer esse tipo de projeto, ou se você trabalha em uma escola de dança, uma coisa muito bacana pode ser a consultoria que você vai ter se você for aluno do curso Psicologia da Dança, do curso completo, que vai ser uma consultoria comigo. Na verdade, vão ser com todos os alunos que participar, então os 8 primeiros vão receber um presente extra, mas todo mundo vai receber essa consultoria comigo, e isso é muito bacana porque eu quero que esse curso seja online, porque eu acredito que assim eu posso ajudar mais e mais pessoas, principalmente aquelas que estão fora de capitais, enfim, e precisam desse conhecimento, mas eu também quero que seja o mais humano possível. Então, não só por isso a consultoria comigo, que a gente vai bater um papo, vai fazer uma supervisão, vai, enfim, planejar projetos, mas também outras coisas dentro do curso são desenvolvidas nesse sentido.
Então a gente, em cada módulo vai ter 2 aulas. Uma aula vai ser só conteúdo, vai ser conteúdo o tempo inteiro, e a outra aula vai ser uma aula que é chamada bagagem de mão. Então, o que você vai levar daquilo para a sua vida. E também tem o meu caderno, que é uma ótima maneira de você aproveitar melhor o conteúdo do curso. E também em cada aula, cada material, você também tem uma área de comentários, então é possível você também interagir com os outros alunos, o que sempre é muito bacana. Inclusive, essa é a página, essa é a plataforma onde vai ficar o curso. Você vê que por aqui você consegue ver o seu rendimento, ver onde que você está no curso, o que você já completou. E também outras coisas, você consegue ter acesso aos módulos que vão sendo liberados a cada semana, o que é bem bacana. Então, no curso a gente vai falar muito sobre saúde e dança, tá? Esse é um tema muito importante para mim, porque não só porque eu sou psicóloga, eu acredito que a gente precisa encontrar maneiras de ajudar mais as outras pessoas, mas porque eu também acredito que é uma forma da dança atingir outras pessoas, da dança crescer, da dança ser maior, e a gente conseguir fazer uma dança mais bonita, mais leve, com mais saúde. Então isso é um grande foco para mim, tá? E eu vejo que também é um foco em toda instituição de dança, tá? É um foco para todos os profissionais que estão envolvidos com a dança. Então isso é uma coisa muito bacana, a gente vê que existe essa demanda. Os professores querem saber sobre isso, os psicólogos querem ajudar as pessoas através da dança, as escolas estão abertas para projetos nesse sentido, e os profissionais fora da dança também, eles também começam a olhar a arte, olhar o movimento com outro olhar, certo? Então eles começam a perceber, justamente através de estudos científicos, o quanto que a dança e até outras modalidades, terapias de dança ou até outras formas de arte podem ajudar as pessoas com doenças ou na prevenção. Então vamos lá, saúde e dança, o que é isso? Saúde e dança, eu estou falando sobre como que a dança pode ajudar várias populações. Quem dança sabe muito bem disso. Passa-se um tempo, passa-se aquela etapa inicial de vergonha, de não saber o que fazer muito bem ali, e você já começa a ver os ganhos, certo? Geralmente você vê uma melhora de autoestima, você vê que você fica um pouco mais desinibido, você melhora as suas emoções, você se sente melhor de uma forma geral, assim, grande parte do tempo. Então, para as pessoas que já dançam, isso fica bem claro, certo? E elas veem principalmente 2 melhoras, nas emoções e na autoestima. E sim, essas 2 questões são maravilhosas, elas precisam sim ser melhoradas. A gente vê pessoas com baixa autoestima o tempo inteiro e cada vez mais, e pessoas que não conseguem controlar suas emoções ou têm muitas emoções negativas, enfim. Mas a verdade é que a dança pode ajudar muito além disso. Então esse é um início de como a dança pode ajudar as pessoas. Mas vai muito, muito, muito além disso. Eu não sei se eu cheguei a falar para vocês sobre isso, mas a psicologia da dança ainda é inicial, de uma forma prática. Então a gente ainda está iniciando nessa inserção em escolas de dança, em academias, em trabalhos mais clínicos ou até no treinamento de professores. Porém, a psicologia da dança na ciência já existe há muito tempo, e eu tenho certeza que alguém que está assistindo esta aula já fez algum estudo sobre psicologia da dança. Já estudou sobre como a dança pode ajudar alguém, ou já estudou bailarinos, ou já foi a algum festival, já fez entrevistas, enfim. Eu tenho certeza, e muitos estudantes de psicologia chegam até mim para uma ajuda no TCC da faculdade, ou então em outros trabalhos. E isso é muito bacana a gente ter essa bagagem, não só científica,
mas também teórica, tá? Então a gente já fez um balanço disso tudo. Tá na hora da gente colocar tudo em prática, certo? Essa é a hora. Então, o que eu tento passar é um conhecimento que já foi amplamente estudado, tá? Em muitos países, inclusive no Brasil também. A gente acredita que todos os estudos científicos bacanas vêm de fora, mas não é verdade. Aqui no Brasil já foi feito muito estudo legal, tá? E todos esses me deram essa bagagem para poder falar de alguns temas com você hoje. Eu diria de uma forma bem simples que existem 3 modalidades de ajuda da dança para determinadas populações, tá? Existe primeiro formas como a dança pode ajudar a população de uma forma geral, tá? Então, geralmente se pegam pessoas que não é uma população específica, tá? Então, pode ser de crianças, adolescentes, adultos, não precisa ser de homens ou mulheres, pode ser, enfim, uma população muito, muito ampla, tá? E a gente vê nessas populações amplas como que a dança ajuda, tá? Como que a dança pode ajudar essas pessoas. Então aqui a gente está falando de populações amplas, então eu estou falando de um público geral, tá? Como que a dança ajuda esse público geral. A segunda modalidade de ajuda, né, que na verdade não é uma ajuda, é uma terapia complementar, e muitos estudos já nos permitem dizer que a dança é uma terapia complementar no sentido de complementa outros tratamentos e outras terapias, tá? A segunda modalidade é uma modalidade de populações específicas sem transtornos e doenças. Ou seja, a gente pega uma população específica de pessoas que não têm nenhum transtorno ou doença aparente. Então pode ser mulheres na menopausa, mulheres adolescentes, homens, enfim, universitários, sei lá o que, não importa, tá? É uma população específica sem uma doença ou um transtorno aparente, tá? Então são pessoas, mas são populações específicas, e isso pode ajudar muito a gente, porque a gente não foca muito nessas populações específicas, tá? O que a gente precisa começar a fazer. A terceira modalidade é uma modalidade de populações específicas com transtornos ou doenças, tá? E é aí que é o bacana, porque é aí que a dança realmente é uma terapia complementar, porque de fato ela está complementando tratamentos. Então são pessoas que estão passando por tratamentos, ou então tem um diagnóstico, pode não estar passando por um tratamento, mas tem um diagnóstico específico, e a dança auxilia de várias formas. Então, o que os cientistas encontraram nessa primeira modalidade de ajuda, né? Nessas populações amplas? A principal coisa que é muito importante, e a gente precisa divulgar isso, é prevenção de doenças. Então a gente está falando de uma coisa bem ampla mesmo, tá? E a gente pode falar de prevenção de doenças cardiovasculares, enfim, ou de transtornos psicológicos também, tá? Pode ser uma depressão, ansiedade, enfim. Então isso é muito importante de ser passado nas escolas, pelos professores, pelos diretores. Se for uma escola maior, se tiver uma equipe de marketing para fazer, enfim, o site, tudo isso também é uma coisa bacana de ser passada, tá? Nas mídias de divulgação. Então a gente não ensina o público a valorizar a dança como uma arte completa, tá? A gente tenta colocar a dança como uma técnica e não como algo que pode ajudar as pessoas de milhares de formas. E a gente ampliando esse olhar da população e das pessoas que já estão dentro da escola, a gente permite essa valorização, tá? Então a gente permite que as pessoas vejam aquilo como uma terapia,
que é o que de fato é. A técnica é muito bacana, é muito linda de se aprender. Cuidar do corpo também é maravilhoso, mas a gente vendo que a dança ela também pode ajudar em outras questões, isso é mais uma coisa que a dança ajuda. Então é mais um motivo para as pessoas procurarem a dança e para as pessoas permanecerem na dança. Então isso é muito bacana. A segunda coisa muito encontrada nessa primeira modalidade de populações amplas é a melhora das emoções. Isso você já sabia. Isso você já sabia, se você já dançou, se você está no meio da dança, você sabe disso. Tá? Realmente tem bailarinas que ainda têm emoções um pouco mais negativas, tá? Mas de forma geral, em estudos científicos, a gente consegue perceber que a dança ajuda nas emoções. Então ela regula as emoções, tá? E ela permite que a pessoa controle melhor suas emoções, o que é maravilhoso. E uma terceira forma de ajuda das populações amplas é no trabalho da atenção. Então é como se a gente estivesse treinando a atenção e a memória, tá? Isso é bem interessante para algumas populações específicas, crianças e, por exemplo, idosos. Então, o treinamento da atenção e da memória são muito importantes. A gente usa a atenção e a memória para ter uma conexão com nós mesmos, com o nosso corpo e com o mundo. Então, o treino da atenção e da memória é uma primeira camada dessa nossa conexão com o mundo. É através disso que a gente pode ter essa conexão, é através disso que a gente pode se conectar com o mundo e com as outras pessoas. Enfim, e reter conhecimentos, reter conteúdos, o que também é muito importante se você pensa numa educação formal também, não só na técnica da dança. Então, nesse sentido, é muito bacana fazer projetos voltados para instituições de educação formal, como escolas regulares, faculdades, enfim. E isso tudo vai ajudar você a ampliar o seu público na dança, mesmo a gente falando desse primeiro público que são populações amplas, tá? Então, mesmo nisso, a gente já consegue ter uma ampliação do nosso público, porque a gente, nesse sentido, não está tão mais voltado para pessoas que já estão interessadas em iniciar aulas de dança, ou seja, a gente mostra para outras pessoas que talvez nunca pensaram em fazer dança, como que a dança poderia ajudá-las, para além da técnica. Então isso é muito bacana. A segunda modalidade de ajuda são as populações específicas sem doenças ou transtornos. Então, nessa modalidade de ajuda, a gente vai estar bem focado nessas populações específicas, por exemplo, de mulheres em tal faixa etária, de homens em tal faixa etária, mulheres na menopausa, homens, enfim. E a gente vai entender como que a dança pode ajudar cada uma dessas populações, tá? E, de forma geral, os achados foram os mesmos das populações amplas. Então, a gente encontrou melhora nas emoções, melhora na atenção, melhora na memória, em muitos casos, melhora da autoestima. Além desses que eu já citei, algumas outras coisas foram encontradas. E uma dessas populações que mais se encontrou melhoras foi populações de idosos, tá? Então, essa população de idosos é uma das populações que a gente pode mais ajudar na aula de dança, tá? E quando eu falo de aula de dança, são aulas de danças regulares, tá? Eu tô falando de balé, eu tô falando de jazz, eu tô falando de hip hop, eu tô falando de sapateado, eu tô falando de tudo que já tem numa escola de dança normal, tá? Então, os idosos são pessoas que a gente pode ajudar muito, tá? A gente precisa estar bem atento a essa população e realmente desenvolver projetos nesse sentido com hospitais, com famílias, com profissionais da área da saúde, com outras instituições, tá?
porque os idosos ainda têm algo a mais aí, que geralmente é um isolamento social, e também são pessoas que não têm uma ocupação. Então são populações que, por mais que não tenham uma doença, um transtorno, têm uma condição de vida específica, e são pessoas que a gente pode ajudar, tá? Através da dança. A dança, ela, em regra, é uma aula, tá? É uma arte, mas eu tô falando aqui de escolas, então é uma aula de uma técnica específica e em grupo. Isso é muito importante, o grupo. Então, em regra, ela é uma aula em grupo. Claro que existem exceções, mas em regra é uma aula em grupo. E por ser uma aula em grupo, só esse fator já auxilia muito essas populações. E como é que a gente poderia trabalhar com essa população específica? Pensando no grupo, pensando nesse isolamento social, a gente ainda pode criar novas dinâmicas de grupo, tá? Claro, voltados para essa faixa etária, ou seja, não vai ser algo muito lúdico, mas a gente pode criar dinâmicas nesse sentido. Então a gente sempre tem que pensar nesse trabalho adaptando a essas populações, tá? Isso é muito importante, tá? E a terceira modalidade de ajuda é a ajuda desenvolvida para essas populações específicas com doenças ou transtornos, tá? E existem várias populações com doenças ou transtornos que já foram estudadas. Eu vou falar sobre várias populações que já foram estudadas e depois eu vou focar em duas para te falar melhor sobre essas duas, porque são populações que foram mais estudadas do que outras. E acho que essas duas são bem bacanas para a gente começar a pensar nesses projetos. No curso a gente vai focar mais em cada uma dessas populações iniciais, mas aqui eu quero te dar pelo menos conteúdo sobre essas duas primeiras, tá? Então, algumas populações que podem ser ajudadas pela dança, através da dança, né? Uma que é muito bacana e todo mundo fica um pouco perplexo de saber, populações de esquizofrênicos, tá? Ela ajuda muito com a esquizofrenia, tá? Então, na diminuição de sintomas, o que vai para além da prevenção, além das emoções, tá? Então, a gente está falando de sintomas específicos de doenças, no caso de um transtorno, né? Mas a gente está falando sobre diminuição de sintomas, ou seja, a gente consegue ajudar essas populações. A gente tem que estar inserido nos hospitais dias, tá conversando com os profissionais de saúde, tá? Com enfermeiros, com psiquiatras, com médicos, com outros psicólogos que estão em outras áreas, tá? E para conseguir fazer com que isso dê certo, porque é só assim mesmo, é só colocando a mão na massa para conseguir ajudar as pessoas através da dança. Outras populações de autistas, tá? Então a gente também está falando de diminuição de sintomas, tá bom? E a gente precisa saber como que a gente vai lidar com cada um desses transtornos ou doenças, tá? Por quê? Por que a gente precisa saber como trabalhar com esses transtornos ou doenças? A gente geralmente tem uma técnica de ensino voltada para crianças, adolescentes e adultos que já fizeram dança. Fora disso, a gente não sabe muito como trabalhar. Então a gente sabe trabalhar com pessoas que têm uma mobilidade maravilhosa, tá? Mas com outras populações a gente não sabe trabalhar. Então, redução de mobilidade, dificuldade de memória, de atenção, a gente não sabe trabalhar isso. Então, a gente tem que começar a modificar o nosso ensino para a gente conseguir incluir esses novos alunos. E é isso que é tão importante, tá bom? Então, a gente vai ter que ajustar. É assim, simples assim, tá? Outras populações também foram pessoas ansiosas, tá? A gente sempre vai estar falando de sintomas, tá? De redução de sintomas. Então, olha só que bacana, a gente consegue diminuir sintomas ou ter pelo menos uma redução nesse sentimento de incapacidade ou nesse sofrimento, tá? Através da dança. Olha que maravilhoso. Que maravilhoso seria se tivessem muitos projetos nesse sentido, tá?
No curso completo eu vou te ajudar a trabalhar com esses projetos, a desenvolver esses projetos, mas por enquanto é muito interessante você já saber sobre isso. Inclusive, para você desenvolver projetos, aqui eu estou colocando um caderno, então vai ser uma outra forma de você entrar em contato com esse conteúdo, porque eu quero que você se aproprie desse conteúdo, tá? Então, eu não quero que você simplesmente fique aí assistindo a aula, desligue, espere a terceira e aí assista a terceira e pronto, acabou. Não. Eu quero que você consiga se apropriar desse conteúdo. Então, esse caderno, eu fiz ele de uma forma bem imprimível, então, cheio de espaço em branco, preto e branco, cinza, tudo isso, enfim, de uma forma que você consiga imprimir bem facilmente, tá? E você consiga fazer o seu plano de estudo, de repente começar a elaborar projetos, ver qual é o seu propósito dentro da dança, o seu propósito profissional dentro da dança. Então, esse caderno pode te ajudar muito, é só você baixar aqui para imprimir. E se você imprimir, se você começar a estudar, me marca lá no Instagram para eu ver esse seu estudo. O meu Instagram é @marialopescristina, vai ser bacana te ver por lá. Ou então coloca ainda a hashtag Balé Sem Estresse, que também vai ser muito bacana saber, ver a sua fotinha estudando, ou então a foto do caderno estudando, que vai ser bem bacana saber sobre isso, tá? Então vamos às duas populações que já foram bastante estudadas, tá? E que a gente pode ajudar muito através da dança. A primeira é uma população de pessoas com demência. Demência é um transtorno que atinge principalmente idosos, que vai degenerando o cérebro, funções cerebrais, tá? Então são pessoas com dificuldade de atenção, memória, de curto, médio ou longo prazo. Então são pessoas bem difíceis de serem trabalhadas dentro da dança, tá? E a gente consegue ter uma melhora dessa atenção, dessa memória, tá? Pelo menos de uma maneira fisiológica, através da dança. Então, ninguém vai se curar da demência pela dança, mas a gente pode ter a dança como uma ótima, maravilhosa estratégia para que essa população tenha um alívio desses sintomas, ou então que ela tenha uma diminuição dessa degeneração, tá? Então, se a degeneração está indo ladeira abaixo, ou seja, se a memória está cada dia pior, a gente consegue dar uma mini segurada ali, a gente consegue fazer com que a vida dessa pessoa fique melhor, tá? Então, que ela tenha uma vida, um dia a dia mais saudável, tá? E também as outras inúmeras melhoras enfim, questões de vida e emocionais que não são necessariamente sintomas, tá? Então, trabalhar com essas populações é bem interessante, porém é muito difícil, porque são pessoas que muitas vezes não vão pegar as coisas, tá? Não vão conseguir memorizar muitas técnicas, então precisa ser uma coisa bem simples. Também são pessoas com uma mobilidade extremamente reduzida, tá? Então a gente tem que pensar em tudo isso na hora que a gente for incluir essas pessoas, tá? Tem mobilidade reduzida, tem dificuldade de ter atenção, memória. Então muitas vezes vão precisar ser aulas mais curtas, assim como é para crianças bem pequenininhas, porque as crianças bem pequenininhas justamente não conseguem manter a atenção na aula. E a mesma coisa vão ser para essas populações. Muitas vezes, dependendo dos sintomas, tudo isso, algumas pessoas vão precisar participar de uma pequena parte da aula só, tá? Outras vão conseguir ficar até o final, então, enfim, isso vai sendo ajustado, tá? E o bacana é você ir alterando a forma de ensino. Então, são pessoas em que você vai ter que usar a estratégia de manipulação, da qual a gente falou na última aula, o tempo inteiro, porque o cérebro já não vai funcionar da mesma forma, e isso a gente tem que entender. Então, vai ser uma aula um pouquinho mais difícil de ser dada, mas é assim que a gente consegue ajudar novas populações, tá? Então, essa população de pessoas que têm demência,
É uma população maravilhosa para a gente trabalhar. A aula vai ser bem difícil de ser estruturada, tá? Ela precisa ser muito bem estruturada antes da gente fazer esses projetos, mas é uma coisa muito bacana da gente fazer, então vale muito a pena, tá? Outra população muito bacana de ser trabalhada nesse sentido é a população de mulheres com depressão. Eu digo mulheres com depressão e não homens ou crianças ou adolescentes com depressão, por quê? Porque mulheres com depressão foi a população mais estudada. Então, por mais que a gente saiba que sim, essas outras populações vão ser ajudadas pela dança, porque a gente já viu em populações amplas, a gente consegue falar de populações específicas com transtornos para mulheres com depressão, tá? Então, isso é muito bacana da gente pensar, porque a gente pode ajudar pessoas que têm um sofrimento extremo, diário, constante. É um transtorno bem difícil de se lidar, tá? Muitas pessoas têm, muitas pessoas passam por tratamentos ou psiquiátricos ou na psicoterapia ou até outras estratégias, enfim. E elas não procuram a dança, o que não necessariamente curaria, tá? Apesar de existirem relatos nesse sentido, mas esses relatos não foram estudados, mas ajudar elas nessa diminuição de sintomas, tá? Então, a gente sempre precisa ter esse respaldo científico para poder trabalhar essas populações, tá? E é isso que é tão bacana para a gente começar a trabalhar, porque esse conteúdo já existe, então a gente só precisa colocar ele em prática. E como é que a gente vai conseguir incluir outras pessoas, outras populações na escola de dança, na sala de aula? Aí, nesse caso, a gente está falando de inclusão. A gente está falando de inclusão de uma forma muito ampla, tá? Eu estou falando de inclusão de uma forma geral, tá? E como é que a gente faz isso? Eu não estou falando de incluir pessoas com transtornos ou pessoas com doenças, enfim, eu estou falando de incluir novas pessoas, novas populações que geralmente não são trabalhadas em sala de aula. Primeiro, a gente precisa entender essa população, estudar essa população, o que tem de diferente ali, o que vai ser trabalhado de diferente, tá? E se houver alguma população com transtorno ou doença, a gente precisa entender sobre esse transtorno ou doença. Ou seja, a gente tem que entender esses sintomas, como funciona, prognóstico, tudo isso, e fazer uma lista de tudo isso. E a partir dessa lista, a gente vai entender o que vai precisar ser modificado, principalmente no meu ensino. É claro que muitas vezes a escola precisa modificar. Por exemplo, se eu for trabalhar com populações de pessoas idosas com demência, vamos supor, eu fiz um projeto com um hospital, com alguns profissionais, e a gente vai atender essa população. Eu vou ter que modificar minha escola no sentido de muitas dessas pessoas conseguem subir degraus, determinados degraus, tá? Não muitos, com alguma dificuldade, mas tudo ok, tá? Então, geralmente, mudança estrutural na escola não precisa ter. Agora, às vezes precisa ter uma pessoa para ficar com esse idoso ali. Tem que ter uma pessoa para levar ele até a sala de aula, tá? E no ensino você precisa entender o que essa pessoa consegue fazer. Então, ele consegue ficar em pé por quanto tempo? Ele consegue ficar sentado? Ele consegue se ajoelhar? Ele consegue levantar o braço? O que ele consegue fazer? Eu sei que falando tudo isso parece que é impossível trabalhar com a dança nesse sentido, mas não é. A dança é uma arte e a gente precisa adaptar a técnica para essas populações, para que a gente poder ajudar essas populações através da arte, porque a arte é o principal, não é a técnica, tá? Tanto que existem milhares de modalidades de dança, existem terapias de dança. A arte supera essa técnica. E é claro que se você, por exemplo, é professora de balé ou de dança do ventre, você vai precisar adaptar.
certo? Você vai precisar adaptar essa técnica para determinadas populações, tá? Tenho certeza que trabalhar com uma criança de 8 anos é diferente de trabalhar com uma pessoa de 68. Apesar de repente, a pessoa de 68 ter uma mobilidade ótima, é diferente, o ensino é diferente. Então, a pergunta não é se você vai conseguir incluir ou não. A pergunta é o que você vai ter que adaptar para incluir. Basta a gente ter um coração aberto, a vontade de aprender e querer incluir essa pessoa. Mas a gente já coloca um grande não para essas pessoas. Não, a dança não é para você. E na verdade a dança é para todo mundo. A dança é para todo mundo. Um número ínfimo de pessoas talvez não possa ser ajudado pela dança. E eu sei que todo mundo já sabe disso. Todo mundo que está no meio da dança, né? A gente só precisa investigar mais, entender mais, estudar mais, procurar cursos específicos nessa área e melhorar o nosso trabalho. É basicamente isso. Não só que a gente quer, eu sei que se você achou interessante esse tema, a psicologia da dança, eu tenho certeza que você vê a dança com outro olhar. Porque só quem se interessa e se cadastra no workshop Psicologia da Dança é quem vê esse nome Psicologia da Dança e acha isso bacana. E quem acha isso bacana são pessoas que entendem que a dança precisa de mais psicologia, precisa de mais entendimento humano, certo? Então eu tenho certeza que você também acredita nisso, acredita que a dança pode ajudar mais pessoas. Inclusive, se você acha isso ou se você acha que ela já te ajudou de alguma forma, me comenta aqui embaixo, me fala em que momento, em que sentido, que eu quero entender um pouquinho mais também, porque eu já tive muitos relatos e isso só me impulsiona a fazer mais esse trabalho, a mostrar para mais professores e mais psicólogos como que a dança ajuda, certo? Então, eu acho que hoje a gente fica por aqui. Na próxima aula a gente vai falar muito mais sobre psicologia da dança, então eu vou te esperar. Vai ser na próxima semana, tá? Então você vai ter alguns dias para estudar bastante essas 2 primeiras aulas, para baixar a apostila, para baixar o caderno, para estudar. Não esquece de me marcar lá no Instagram quando você estiver estudando, vai ser bem bacana. E eu queria deixar também para você um novo depoimento de uma aluna do curso. Eu vi nos comentários que algumas pessoas se identificaram bastante com a Giovana Xavier, que foi minha aluna e hoje é parceira. E eu também tenho uma outra aluna e parceira. Eu tenho várias, na verdade. Mas a Cíntia Diniz é uma grande parceira. Eu participo de coisas dela, ela participa de coisas minhas. E ela faz um trabalho incrível, é uma daquelas psicólogas que realmente sabem o que querem e realmente buscam isso todos os dias. E é uma inspiração, principalmente para professores de dança que acreditam que a dança deve ter mais psicologia, mais lado humano, né? E também para psicólogos que querem trabalhar em escolas de dança, querem trabalhar com a dança, enfim. É uma enorme inspiração e eu tenho certeza que se você se identifica com alguma dessas coisas, você também vai gostar de conferir o depoimento dela. Ainda essa semana eu vou te enviar mais e-mails, então eu te espero por lá também. E muito obrigada, Cíntia Diniz, por me fazer esse depoimento, foi muito importante para mim. E também obrigada a todas as pessoas que estão conferindo essa segunda aula. Também eu tenho muita gratidão por vocês. Muito obrigada por estar aqui. Eu tô lendo todos os comentários, tá? E tá sendo uma ótima experiência isso, porque eu vejo o quanto que as pessoas são modificadas por pequenas coisas, né? Outro dia eu tava assistindo um pequeno vídeo, tá? Da Oprah. E ela estava falando sobre como que um projeto que ela construiu, que era uma escola, aquilo ia ser o legado dela. E uma outra pessoa chegou para ela e falou: você nunca sabe qual que vai ser o seu legado. E ela falou isso porque a gente nunca sabe quais vão ser as vidas transformadas pelo que você fala,
pelo seu trabalho, enfim. Muitas vezes o seu legado é aquele aluno que vai lembrar de você para sempre, né? Ou então para os psicólogos que querem trabalhar com a dança, o seu legado vai ser aquele bailarino que você conseguiu fazer com que não desistisse da dança. Ou vai ser aquele bailarino que viu que a dança não era mais para ele, que ele conseguiu seguir em paz em outra carreira. Ou, enfim, né? E eu vejo que o meu legado tem sido dessas pessoas que conseguem entrar em contato comigo e me mostram que de alguma maneira, de uma pequeníssima maneira, alguma coisa se transformou, e eu acho isso muito bacana. E eu fico muito grata a todo mundo que está assistindo, todas as pessoas que estão acompanhando. Vou ficar muito grata também a todos os alunos que participarem do novo curso, né, da nova turma do curso Psicologia da Dança. Eu também estou projetando o curso para ser um legado, né? Mas para ser um legado mais profundo, né? Então, para pessoas que querem ter essa transformação nas suas vidas. Mas eu vejo que o workshop já não é só uma porta de entrada, né? Ele muda muitas coisas, então eu queria agradecer muito por me permitirem que eu fale com vocês sobre esses temas. E uma gratidão imensa pela Cíntia. Um grande abraço, já falei demais, e até a próxima aula. Um beijo. Olá a todos, eu sou Cíntia Diniz, psicóloga e professora de dança, e recebi o convite da Maria Cristina Lopes para contar um pouco da minha história para vocês. Eu iniciei meus estudos de dança em 82, com aulas de balé clássico. Minha mãe me matriculou na escola seguindo orientações médicas, pois na época eu apresentava um atraso de crescimento físico. Realmente aquele médico era especial, pois naquela época no Brasil não era comum que os médicos e especialistas fizessem esse tipo de recomendação, o que é totalmente normal em outros países. O velho jargão vale aqui, foi paixão à primeira vista. O balé me envolveu de tal forma que continuei estudando e aprimorando. Fui para o jazz e depois contemporâneo e sapateado. Importante frisar que o apoio dos meus pais foi fundamental neste processo todo, pois mesmo mudando de cidade, nunca parei de dançar. No decorrer da minha trajetória de vida, encontrei a psicologia. Foi o segundo amor arrebatador. Até que cheguei num momento onde precisava tomar uma decisão: ser bailarina profissional ou cursar a faculdade de psicologia. Meu coração já tinha a resposta. Eu queria ser psicóloga, mas nunca abandonaria a dança. Desde cedo comecei a dar aulas, logo que me formei aos 15 anos, e encontrei aí a oportunidade de seguir com a dança como professora. Se você me perguntar se foi fácil, eu vou dizer que não. Durante a faculdade precisei me virar em mil para dar conta de aulas de balé, ensaios, trabalhos e estágios. Se eu pensei em desistir? Nunca. Sabia dos desafios e segui em frente. E claro, o futuro me reservava coisas maravilhosas. Concluí a faculdade e segui trabalhando na área organizacional e dando aulas de dança nas academias, até que surgiu a oportunidade de trabalhar como consultora. Comecei como consultora de RH, mas sempre de olho na dança. Até que um dia, um bailarino amigo meu ofereceu as aulas que ele ministrava em uma pequena escola, pois estava indo embora para uma oportunidade na Alemanha, e eu aceitei. Chegando à escola, encontrei uma diretora que fazia tudo. Era secretária, professora, coordenadora de ensino, dona de lojinha, figurinista, enfim, sobrecarregada. Percebi nisso a oportunidade de fazer um trabalho diferente, onde eu poderia unir a psicologia com a dança. Fiz uma proposta de consultoria completa e ela confiou no meu trabalho e abriu a primeira porta para esta maravilhosa área que atua até hoje e que agora posso chamar de psicologia da dança. Continuei me aprimorando com especializações em psicologia e também como uma graduação internacional como professora de dança. Mesmo assim, sentia que faltava alguma coisa no meu trabalho, que eu precisava de uma identidade, pois eu transitava entre a psicologia do esporte, da educação, do desenvolvimento, tentando me encontrar. Foi então que encontrei a Maria Cristina Lopes, falando sobre a psicologia da dança, e aquilo me fez brilhar os olhos. Era a identidade que eu procurava. Fiz workshop, baixei os e-books, fiz o curso de psicologia da dança e tudo foi muito bom. Acrescentou para a minha carreira muito. Estruturei melhor o meu projeto de corpo e mente com a dança e atualmente meu trabalho nas escolas e academias
além das aulas de dança, está voltado para a psicologia da dança, trabalhando com alunos, pais, professores e direção, oferecendo suporte técnico e psicológico com foco no objetivo final, melhorar o desempenho dos bailarinos. Também sou colunista de revistas e sites de dança e âncora de um programa de rádio pela internet que fala sobre psicologia e dança. E claro, psicologia da dança. Digo de coração que eu sou uma pessoa realizada profissionalmente, atuando com as minhas duas paixões, a psicologia e a dança. E o fato de eu nunca ter desistido do balé, apesar de todos os desafios, transformou a minha vida, demonstrando que são várias as possibilidades de trabalho com a dança, não somente ser bailarino ou professor. E o curso reforçou o entendimento dessas possibilidades e auxiliou muito na compreensão da minha atuação. O trabalho da Maria Cristina Lopes é riquíssimo. Eu recomendo para todos os psicólogos que querem iniciar ou que já atuam de alguma forma como psicólogos da dança. Tenho certeza que a sua percepção sobre a psicologia da dança irá se transformar. Você, professor de dança e diretor, que deseja ampliar seus conhecimentos e receber orientações gerais sobre como lidar com as questões que envolvem um aluno no contexto da dança, esse curso também irá lhe ajudar com informações muito importantes. Agradeço mais uma vez o convite da Maria Cristina Lopes, vou deixar o meu depoimento aqui para vocês. Hoje somos parceiras e colaboradoras nos projetos uma da outra. E o recado que eu deixo para você que está participando do workshop é justamente esse. Vamos nos unir, vamos criar parcerias, seja entre pares ou com profissionais de outras áreas. A troca de experiência nos possibilita um desenvolvimento cada vez maior e todos ganham com isso. O conhecimento é algo que se multiplica quanto mais o compartilhamos. Obrigada a todos, foi um prazer falar com vocês, um forte abraço e aproveitem o workshop ao máximo. Tchau, tchau!